Essa é uma especialidade que cuida do bebê desde a gestação. Ela é capaz de auxiliar no desenvolvimento e qualidade de vida do recém-nascido. Pode ser benéfica na amamentação, nas alterações gastrointestinais, como disquesia, refluxo, cólica e gases nas correções posturais e torcicólogo. Também possibilita o diagnóstico e tratamento das assimetrias cranianas, que afetam 12% das crianças que nascem saudáveis, segundo pesquisa feita pela Harvard Medical School. É o tema do Plantão Médico de hoje. E quem nos ajuda com esse assunto é a fisioterapeuta Luísa Rodrigues. Luísa, seja muito bem-vinda ao Santa Receita. Feliz Ano Novo para você. Muito obrigada para vocês também. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Lu, me conte um pouquinho o que é osteopatia. No Brasil, a osteopatia é uma especialidade da fisioterapia. Eita! Então a gente faz a formação de fisioterapia, né? E depois faz a formação de osteopatia. A osteopatia, ela tem uma filosofia um pouquinho diferente de atuação, né? A gente trabalha só com terapia manual, né? Então, diferente da fisioterapia que tem os aparelhos, os FEs, TENS e tal, a gente trabalha só com terapia manual. E a gente vai buscar no corpo, tanto do bebê quanto do adulto, disfunções que justifiquem uma falta de equilíbrio naquele corpo, tá? Então, por exemplo, quando nós estamos falando da criança, né? A gente pode ter algum tipo de tensão no bebê que atrapalha as primeiras funções dele. E como é comum a gente escutar por aí crianças que choram muito, que são muito nervosas, que não conseguem mamar. Então, normalmente está associado a essas disfunções. Então, quando a criança nasce, o papai e a mamãe já poderia levar a um osteopata? A gente tem países no mundo que o osteopata faz parte da equipe de parto. Deveria, né? Porque na hora você tá vendo. Exatamente, porque assim, dependendo da dificuldade, tanto do posicionamento do bebê no útero, como do parto, independente se for cesárea ou parto normal, né? Essa criança já nasce com muitas disfunções, né? Então, assim, quanto antes, é tudo mais molinho, tudo mais fácil da gente ter uma resposta positiva. Até né? para voltar, vamos dizer assim, né? Algumas coisas, né? Exatamente. Hoje a gente vai falar dessa assimetria do crânio, que eu acho um assunto, assim, extremamente interessante. Como que se dá a assimetria? Olha, a gente pode ter as assimetrias posturais verdadeiras, as assimetrias verdadeiras e as assimetrias posturais. As assimetrias verdadeiras, a gente tem um fechamento precoce de suturas e fontanelas da cabeça do bebê. Se a gente for ver um crânio do bebê, ele não tem os ossinhos fechados e grudadinhos como é o crânio do adulto. Se eu tiver um fechamento precoce dessas suturas e fontanelas, eu tenho uma assimetria verdadeira. Isso quem vai acompanhar é o neurocirurgião, às vezes com necessidade de cirurgia mesmo. Para abrir. Para abrir. Isso, porque o cérebro tá lá dentro, ele não pode ficar preso dentro desse crânio, né? E a gente tem as assimetrias posturais. As assimetrias posturais, elas estão relacionadas com a postura, ou que o bebê ficou dentro do útero, né? A gente tem as imagens essas fotos, ali, né? Nessas fotos seria esse tipo, né? Isso. Se eu tiver, por exemplo, uma criança que fez um posicionamento inadequado dentro do útero da mãe, dentro da pelve da mãe, a gente pode ter uma tensão aumentada na cervical ou no corpo da criança, que faz com que ele fique o tempo inteiro apoiado num único lugar na cabecinha, numa única região da cabeça. Como a gente está falando de ossos extremamente maleáveis e suturas abertas, eu posso ter uma deformidade nessa cabeça, eu posso desenvolver uma deformidade nessa cabeça. E daí, normalmente, é daí que começa, né? Nos 3 primeiros meses é onde a gente tem a instalação mesmo de assimetrias importantes, dependendo do caso da criança. Na imagem, a gente consegue ver que se eu tenho esse posicionamento vicioso do bebê, né? O alinhamento dos ossos, eles saem, né? Então, se você vê ali, né? Os ossos, eles estão desalinhados e o crescimento desses ossos também fica diferente. Imagina o crânio do bebê como se fosse uma bexiga. E o cérebro como se fosse o ar dessa bexiga. Eu tenho o cérebro empurrando o crânio o tempo inteiro, como se fosse o ar empurrando a bexiga. Se eu tenho uma criança que está sempre na mesma posição, os vetores de força de crescimento, eles se dissipam de outra forma. Então, eu tenho um crescimento inadequado dessa cabeça.
pensando que o crânio não é só a parte de trás, é também a parte da frente, a gente pode ter as alterações faciais, que levam a problemas que, se a gente for pensar, a gente vê muito no dia a dia. Alteração de tamanho e altura dos olhos, desvios de septo, desvios do nariz, alterações mandibulares. Desvio? Bastante. O meu é assim, eu nasci assim. Todo mundo que a gente conversa fala, eu tinha isso, doutora. É muito possível da gente achar. É claro que tem as severidades, né? Às vezes é muito sutil, a gente tem uma classificação da severidade das assimetrias. Algumas a gente trata, né? A gente vai falar sobre isso. Outras a gente pode só acompanhar. Mas, se eu tenho uma alteração muito severa, por exemplo, pessoas que precisam fazer cirurgias de mandíbula por conta da mordida e tal. Então, assim, pode trazer um desconforto muito grande para essa criança e depois para esse adulto. Quando ela nasceu assim, mas existe também a possibilidade de ficar? Porque eu sei que todas as vezes quando tem um bebezinho, a gente fala assim, toma muito cuidado para pegar o bebê, tem a moleirinha, é molinho, não deixa dormir só de um jeito. Isso até os 3 meses, isso pode acontecer, doutora? Na verdade, a gente... vamos pensar que a cabeça da criança, ela vai com o tempo fechando, né? Até pela proteção mesmo. Quando o bebê anda, aquela fofa que tava andando aqui, eles já têm a cabeça bem mais firminha, bem mais durinha, com as suturas e as fontanelas mais fechadinhas, né? Porque pode cair, bater, né? Então, de 0 a 3 meses, é uma cabeça muito maleável, que cresce 2 centímetros por mês. Então, assim, é muita coisa. Se eu tenho, nesse primeiro período, a criança ficando muito tempo na mesma postura, ela pode vir a desenvolver essa assimetria, né? Hoje em dia, a gente tem uma campanha muito forte de que os bebês precisam dormir de barriga para cima, porque é mais seguro por conta de engasgos, né? Não ficar com o narizinho apoiado, não conseguir respirar e tal. Só que a gente tem pais com tanto medo que eles nunca mudam essa criança de posição. E aí, o número de assimetrias cranianas cresceu, assim, um absurdo, muito. Né? Então, é importante a gente ter essa conscientização de mudar o bebê de postura. Boa. A gente já vai falar dos tratamentos, mas Léo tem uma pergunta. Tenho uma perguntinha. Doutora, é possível fazer algo interno enquanto o nenê está se formando dentro do útero da mãe? Ou esse tratamento é só externo mesmo? Tem como reposicionar, fazer alguma coisa nesse sentido? Olha, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a gestante também, né? Por exemplo, às vezes a gente já tem uma gestante que tem uma alteração postural importante, que sente muita dor, né? Conforme aquele bebê vai crescendo, a gente pode trabalhar com essa gestante no sentido de criar espaço para esse bebê conseguir se posicionar um pouquinho melhor. Tem as possibilidades de crianças que estão sentadas, né? Que a gente chama que são os bebês pélvicos. Tem alguns médicos que fazem a versão, né? Que tentam virar, porque se você for pensar numa pelve, parece muito um lugar de se encaixar uma cabeça, né? Então é muito mais benéfico para a criança que ela esteja naquela postura. Então a gente consegue ajudar. Não da mesma forma que a gente ajuda o bebê com ele já na mão, né? Mas a gente consegue ter resultados interessantes também, já iniciando esse tratamento a partir da gestante. E como funciona o tratamento? O bebê nasceu, já é possível notar uma assimetria. Como que é feito, doutora? Olha, a gente precisa primeiro entender a causa dessa assimetria, tá? E começar já o reposicionamento, tá? Eu tenho uma assimetria, a criança já tem uma alteração postural ou uma alteração de torcicolo, né? Na foto dá pra ver, tá vendo? A hora que a gente alinha o bebê, ele faz essa inclinação, né? E ali ele teria que estar retinho. Exatamente, né? Então, eu falo que é quase como se a gente estivesse com 2 tratamentos. A gente vai tratar as assimetrias posturais dessa criança, né? Até porque, se ela tem esse tipo de restrição, vai atrapalhar o desenvolvimento motor dela lá pra frente, tá? E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhando com esse crânio. Na osteopatia, a gente tem a manipulação desse crânio, né? Tudo muito sutil, mãos muito leves, com muito né? cuidado, profissionais. Exatamente, pra gente soltar a tensão das suturas e também trabalhar a parte de dentro da boquinha. Muitas vezes a gente tem assimetrias tão grandes que a criança não consegue posicionar no peito da mãe para mamar, por exemplo,
né? Fazendo isso, orientação para os pais para fazer o reposicionamento, né? Então, às vezes a gente tem uma alteração na criança posterior do lado esquerdo, né? Eu preciso liberar esse lado, então a gente já começa o reposicionamento desse bebê para o crânio poder crescer para esse lado. Até os 6 meses de idade, mais ou menos, a gente consegue ter uma resposta muito boa de correção desse crânio quando a gente reposiciona. A partir dos 6 meses, o ideal é a gente entrar com as órteses cranianas, tá? O capacete chama órtese. Órtese, órteses cranianas, né? Eu trouxe 2 tipos dela aqui, porque a gente nem falou, a gente tem tipos de assimetrias de crânio, né? E quais são, doutora, os tipos? A gente pode ter as plagiocefalias, que a gente tem um lado da cabeça maior do que o outro, então cresce em angulação mesmo, assim, a cabeça, né? A gente pode ter as doligocefalias, que são cabeças muito compridas, né? E curtinhas. Você vê até que o rostinho do bebê ele é menorzinho, né? E a gente pode ter as braquicefalias, que são as assimetrias posteriores. A cabeça é super achatada atrás, ela segue reto do pescoço até lá em cima. E as órteses, elas são confeccionadas a partir de uma avaliação da cabeça do bebê, então elas são, até tem, mas passou a imagem. A gente tira uma imagem que a gente chama de escaniometria, faz a órtese exatamente do tamanho da cabecinha do bebê, do formato, com a possibilidade de correção daquela assimetria naquele local, e a criança usa essa órtese por 23 horas por dia. Usa o dia todo. O dia todo. Ela vai tirar só para tomar banho, dorme com ela. É o que a gente fala, o ideal é que a gente consiga tratar esse bebê antes da necessidade da órtese. Mas, se houver essa necessidade, a gente consegue também ajudar, né? E quanto tempo é o tratamento, doutora? Tudo depende do tamanho dessa assimetria, dos pais ajudando a gente em casa, né? Que faz uma diferença muito grande, né? E da idade do bebê. Porque se a gente começa um tratamento com um bebê recém-nascido, normalmente a gente tem uma resposta rapidíssima. Mas né? a gente viu ali, tinha uma foto de uma menina mais velha. E aí, é possível também, doutora? Não, na verdade, não é mais. O que acontece? Até os 3 anos, onde a gente tem as suturas e as fontanelas ainda abertas, desculpa, os 2 anos, a gente ainda consegue fazer o tratamento com a órtese. A partir disso, o crânio já está muito fechado, não adianta a gente trabalhar dessa forma, né? Essa criança, por exemplo, provavelmente vai ser uma criança que vai precisar de cirurgia, né, na mandíbula e tal. Então, assim, eu sei que a primeira fase, o bebê pequeno, puerpério, é tudo muito difícil, mas é a hora de tratar, é a hora de olhar para essa criança, de ser crítico, não... Parece que toda vez está virado com a cabecinha para o mesmo lado, tem alguma coisa, né? Então, é extremamente importante a gente não perder esse timing do começo, que faz todo sentido. Com certeza. E é possível, depois, se não tratar, a criança ter problemas de cognição, outros problemas, né? A gente já falou da mastigação, de repente de visão, desvio, mas neurológico também? A gente não tem nenhum estudo que comprove que atribua uma coisa a outra, né? Uma alteração craniana com distúrbios cognitivos. Porém, é muito comum a gente ver atraso no desenvolvimento motor. Porque se essa criança tem um torcicolo associado, ela vai ter todo o corpo respondendo nessa tensão. Então, é bem comum mesmo. Tanto é que a gente associa muitos tratamentos, né? A gente precisa osteopatia, fisioterapia, fonoaudiologia, às vezes até odontologia mesmo, né? Os odontopediatras precisam entrar ali para ajudar. É um tratamento em conjunto. Que incrível. Volte mais vezes, com por certeza, favor, porque você é muito didática e quando a gente começa... E é um trabalho maravilhoso, sabia? Eu acho que realmente a gente tinha que... O conhecimento leva a gente a isso, né? Sim, com certeza. A prevenção também, exato. Né? E se a gente pudesse ter nos hospitais, né, esse reforço médico, a gente ia evitar muita coisa, com mas certeza. muitas. As crianças iam ter uma qualidade de vida, assim, muito melhor. Então, mamãe, papai, observe seu bebê, né? E tente fazer o melhor para
ele, porque eu sei que é isso que os papais sempre querem fazer pelas crianças. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Lu, eu adorei. Querida, gostei muito de ter Eu também, vindo, eu já quero ela de volta muito rápido. Vamos fazer o seguinte, se tem alguma dúvida, manda mensagem para ela, @luisarodrigues_osteopatia, e tem também o @handtech.reabilitação, tá aparecendo aí na sua tela. Um beijo para você. Obrigada, Parabéns querida. pelo seu trabalho. Muito obrigada. Muito bonito, não é? E é delícia, né?